agora, né? Você que está nos dando a oportunidade de tê-lo, né, aí do outro lado participando com a gente, que não conhece ainda, nós estamos hoje com o nosso irmão obreiro, Alian, né? Um homem que viveu uma experiência muito forte na sua vida, né? E que tem um testemunho poderoso para compartilhar conosco, amém? Então eu vou passar a oportunidade para ele, ele vai cumprimentar os irmãos e vai começar a contar o que Deus tem feito, amém? Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vou começar com a minha vida vindo de Lavras. Vim de Lavras, Minas Gerais. Com meus 4 anos, comecei a seguir Jesus com a minha família em Minas, Lavras, Minas Gerais. Ia para a igreja lá, Assembleia de Deus, desde os meus 4 anos que eu me lembro. Por um determinado período a gente fomos para a igreja e depois a minha família se afastou. Não sei o motivo, mas eu creio que Deus sempre está na nossa vida, né? Porque hoje, graças a Deus, estou na obra do Senhor. Amém. Mas nesse período de tempo, hoje eu tenho 50 anos, né? Então são muitas histórias para contar. Muitos testemunhos de vida. Glória a Deus. Para começar, em Lavras mesmo, quando eu tinha meus 9 anos, a gente saía muito para nadar e ia muitas crianças nadar junto na Copasa. Então, agora não sei se ele vai estar ouvindo, meu amigo Júlio, irmão do Crecinho, a gente são muito amigos lá em Minas, e a gente nadando na Copasa. Lá um lugar tem um poço que era fundo, aí eu fui pular de pé, de bomba, que a turma fala, aí afundei e não voltei, não consegui voltar. E o Júlio viu que eu estava afogando, o pai dele é policial aí em Minas, em Lavras, Minas Gerais, e ele nadava muito, que tinha piscina no Tiradentes, que lá é um lugar que eles praticavam natação, e o Júlio viu que eu estava afogando, ele pulou e graças a Deus ele me salvou. Esse é um testemunho. Outro testemunho em Minas, Lavras, Minas Gerais. A gente fazia muito brincadeira no meio da mata, barranco, a gente brincava de exercício, um seguia o outro. Tinha um barranco muito alto, mais ou menos uns 15 andar, o barranco era. Cheguei na beira do barranco, meu pé escorregou, desci rolando. A criançada tudo apavorada pensou que eu tinha morrido, que eu desci rolando e eles só foi buscar eu lá embaixo, mas graças a Deus não aconteceu nada, não quebrei nada. Esse é um outro testemunho também. Amém. O outro testemunho também que gostaria de contar também foi na Copasa, que a gente gostava muito quando chovia e dava enchente. Nós gostava muito que dava a enchente mais forte, é a que a gente gostava. Aí a gente estava na Copasa brincando também na água. Peguei um pedaço de bambu, pus na comporta da água. O bambu bateu na minha perna e eu caí dentro do poço, que é uma vazão muito forte. Um momentinho só. Você percebeu que quando a pessoa é escolhida de Deus, irmãos, o inimigo tenta matar, né? Observe bem que todas as pessoas que são uma bênção na mão do Senhor passaram por esse processo de quase morte, né? Com acidente, com doença, com tantas coisas. E eu vejo que o inimigo perseguiu você desde sempre, né? Desde sempre. Vamos ouvir o restante. Aí caí nesse poço, que era uma comporta muito forte, e caí no poço. Aí meus amigos apavorados foram me procurar, não achava porque era uma vazão muito forte. Eu andei mais uns 3 quilômetros nadando, descendo nessa água muito forte. Graças a Deus eu saí muito longe, mas num cantinho. Saí, subi no meio da mata e eles já estavam correndo na estrada para chamar minha família.
E dava para eles me ver lá embaixo. Eu gritei eles me viram e desceram tudo correndo. E falaram, nossa, eles chegaram a falar, nós pensou que você tinha morrido, por isso que nós correu para chamar sua família. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Para não contar mau testemunho, só machuquei do lado da perna que ralou na hora que eu caí dentro do poço. Tinha concreto e ralei do lado. Mas graças a Deus, Deus não deixou acontecer mais nada. Amém, Deus seja louvado. Isso foi tudo em Minas. Mudamos para cá, para Atibaia. Minha família veio tudo morar um período de tempo em Atibaia. Mas antes de vir para Atibaia, minha família foi morar em Nazaré Paulista. Meu pai arrumou uma casa lá, nós fomos morar em Nazaré Paulista. E ficando em Nazaré Paulista, a gente gostava também muito de atravessar a Lagoa de Nazaré. E atravessava de um lado para o outro, para um lado para o outro. Na represa. Na represa. Meu Deus. Mas também Deus deu muito livramento para mim ali na represa. Também, graças a Deus ali, Deus cuidou de mim, que não afoguei ali, mas Glória a Deus. de atravessar de um lado para o outro poderia acontecer. Dali eu fui para Guarulhos. Em Guarulhos aconteceu um fato muito inusitado, muito forte, que ali eu pensei que ia morrer. Trabalhava na padaria Flor do 1001, em Guarulhos, na Presidente Dutra. Morava ali na Presidente Dutra com meu tio Galdino e trabalhava nessa padaria. Uma determinada noite, a gente saindo da padaria, chegou três meliantes, abordaram o meu patrão e para assaltar a gente. E nisso, o meu patrão, eu não sabia, ele tinha arma, ele andava com arma. Ele andava com a pasta preta grande e a arma atrás. E eu não sabia. E o civiliante foi abordar ele, pediu dinheiro e falou para ele abrir a padaria de novo. Antes de acontecer isso, os caras foram para cima dele e apontou a arma. Ele viu que os caras estavam com a arma, ele foi e puxou e atirou primeiro nos assaltantes. E pegou no ombro de um assaltante, só ele que estava com a arma, e ele atirou nos outros. Mas não pegou nos outros, só saiu correndo. E o outro saiu com a mão no ombro correndo. Mas nisso, um deles voltou para trás e começou a atirar, trocar tiro com ele. Não sei onde ele pegou a arma. E começou a atirar. E nisso a gente correu, eu e meus colegas, para dentro da padaria, no fundo do quintal que tinha. E nisso meu patrão foi correndo também, atirando, e os assaltantes atiraram e depois saíram correndo também. Graças ao bom Deus não pegou tiro em ninguém, graças a Deus. Amém. Só quem está no meio de um tiroteio sabe o desespero, né? Só desespero. No outro dia, dentro da padaria, estava tudo quebrado, os vidros, que pegou nas vidraças da padaria, mas graças a Deus não pegou tiro em ninguém. Jesus. Graças a Deus. Vários livramentos. Vários livramentos. Aí, também lá na padaria também chegou um tempo, eu quebrei a perna lá, quebrei a perna em 3 lugares, aí fiquei um tempo afastado da padaria. Aí, quando eu fui voltar para a padaria, eles não quiseram mais que eu fosse trabalhar lá, me mandaram eu embora. Nisso eu vim morar em Atibaia. Em Atibaia eu tinha meus 13, 14 anos. Então, aí eu trabalhava na padaria do Doacir. A gente também trabalhou na estalagem, a minha mãe trabalhou na estalagem, com a Solange, o Benê, a gente conhece muito, o pessoal conhece muito. A gente mexia com o cavalo, fazia limpeza nos cavalos, repassar, dar capim, um monte de coisa. E na padaria eu trabalhava de atendente. Mas eu tenho um amigo que se chama Francisney. Francisney, nós andava junto para todo lado. Ele tem um apelido de conhaque. E a gente andava muito para todo lado, andava para um lado, andava para o outro.
Nisso, um dia, e a gente ia para os bailes também. Quando a gente tinha 14 anos, nos bailes poderia entrar. A gente pegava um de maior e eles põiam a gente para dentro e a gente entrava. E a gente ia nos bailes, sábado, sexta, sábado, domingo, direto. Aí um dia a gente inventou de passear pela pracinha, no Caetetuba. Foi aí que a gente conheceu a primeira droga. Ofereceram para a gente, um amigo ofereceu para a gente. Foi o thinner. A primeira coisa que eu conheci foi o thinner. Aí nisso de ter curiosidade, não é amigo, né? Para oferecer isso não é amigo, né? Ofereceu, a gente foi e cheirou. A gente começou a cheirar e viciamos. Depois o thinner, cola. Começamos a cheirar cola. Depois, na nossa vida, veio a farinha. Só que não tinha o crack antes. A gente fazia o crack. A gente fabricava ele na colher. Tirava o crack. Mas isso, eu não quero isso pra ninguém. Porque isso é uma droga muito forte. Observe que a palavra de Deus diz que um abismo chama o outro abismo, né? Ao ruído das suas catadupas, né? Isso. Então você veja bem, começou com o thinner, foi para cola, crack, cheirava farinha. Olha também. só, né? E é assim que começa a destruição na vida de muita gente, né, irmãos? Vamos lá. No thinner, comecei a cheirar o thinner, aí ia para casa, ia cheirando o thinner. Um dia fui cheirando o thinner, alucinado, bati na porta da minha casa, cheirando com um saquinho. Meu pai abriu a porta, não vi ele tirando o saquinho da minha mão, ele guardou o saquinho de thinner e no outro dia ele foi conversar comigo. Graças a Deus meu pai me deu conselho, ele não me espancou, que poderia me espancar, né? E muitos pais fazem isso, mas não faz isso com seu filho. Conversa, apoia ele, não apoiar usar droga, mas conversar, porque através do meu pai conversar comigo, outro dia eu fui em Minas, conversei com ele, agradeci muito por ele ter conversado comigo, não espancado eu, não ter mandado eu embora de casa, porque eles me apoiaram, me ajudaram para sair dessa droga. Mas disso, meu pai foi embora para Minas, voltou para Minas, mas primeiro foi minha mãe e meus irmãos, e o meu pai ficou um período de tempo aqui. Nisso eu casei com 19 anos, tive minha primeira filha, a Karina, depois tive o Felipe, e nesse período eu brigava muito com a minha primeira esposa, por causa de droga, né, bebida, e a gente não se dava muito bem, aí a gente separou. E aí eu voltei para Minas, e tive um caso lá também, não deu certo. Aí voltei para Atibaia. Aí encontrei uma excelente esposa que eu tenho hoje, Angelita. Uma esposa muito abençoada. Mulher de Deus. Mulher de Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus colocou na minha vida. A gente se conheceu, a gente foi morar junto e ela foi me ajudando a sair dessa droga. Primeiramente a gente morou na Avenida São João, depois a gente morou no Imperial e voltamos para o Caetetuba. E a droga te levou até aonde? Você ficou assim, dependente mesmo? Você usava, tinha controle, não tinha mais? A droga, ninguém tem controle sobre ela. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou usar só se eu quiser, né? Só quando eu quiser. É o pensamento que a pessoa tem quando entra, mas depois fica escravizado. Se ele tiver dinheiro, ele vai lá e compra e usa. Em média, você usava todo dia? Quantas pedras você usava? Todo dia eu usava. Eu usava mais ou menos umas 40 pedras. Porque a pedacinho a gente... Meu Deus, 40 pedras, né?
né? Por Porque dia, imagina a situação, aí né? você, quem está assistindo a live fala, mais 40 pedras, aí você está pensando numa pedra grande, mas uma porçãozinha de crack é a mesma coisa de você estar fumando, é a mesma porção, uma pequenininha ou uma grande, independente, é porção que você está fumando. Então por isso que eu falo 40, porque a gente pegava em pedacinho e ia fumando. Então dava mais de 40 pedras, porque os pedacinhos que vinha era grande o pedaço e ia partindo. E Entendi. a gente fazia rateio, né, pra fumar, então era muito, fumava bastante. Mas isso aí não é para glorificar Incentivar eu não, também incentivar não, né? também não. Isso aí Não é apologia pra ao você vício, prestar nada atenção, disso. porque isso é uma destruição na sua vida. Aí fiquei dependente, saía pra rua à noite, tava dormindo, ia pra rua. Eu acordava quietinho, deixava minha esposa em casa e saía para buscar droga. E quando eu chegava, às vezes não usava só droga, bebia pinga, tudo, chegava além de drogado, ainda bêbado. Isso deixava você violento dentro de casa ou não? Nessa questão você era controlado? Porque geralmente a pessoa, quando ela é viciada em droga, ela fica agressiva, até por causa da droga mesmo, né? Você chegou ao estágio de desfazer das suas coisas ou não? Sim. Porque geralmente também quem é usuário acaba vendendo, né? Tudo que tiver pela frente, né, irmãos? Vendia tênis bom que eu tinha, correntinha de Chegava prata. a tirar coisa da casa também ou não? Cheguei já a tirar coisa de casa para vender, maquinário que eu Difícil, tinha. né? Volta um pouco antes que ela fez a pergunta se você era agressivo dentro da casa, porque essa parte vai ter pro lado. Então, nessa parte a gente, né, agressão, nunca agredi minha esposa, graças a Deus. Graças a Deus, né? Tem muitos maridos que por causa da droga, né, perde a noção do que tá fazendo e se torna violento, né? Mas pedia ela dinheiro, ficava ameaçando, né? Então não agredia, mas pedia e ficava forçando, né? Uma pressão psicológica você fazia. Para ela me dar o dinheiro para me comprar a droga. Muitas vezes ela não queria dar, nunca. Ela não dava porque sabia que eu ia usar, né? Então, eu peço, quem está ouvindo agora, nunca vai por esse caminho, jovens, né? Vai buscar Deus, uns amigos que, né, edificam a sua vida. Esses que estão bebendo, que já estão fumando maconha, cheirando farinha, já é uma ponta do iceberg para você estar pondo um pezinho. Eu tenho uma dúvida, Aliane, quero perguntar. Quem se converteu primeiro? Porque hoje o casal serve a Deus. Tanto você quanto a Angelita, sua esposa, são obreiros, né? Na casa do Senhor. Inclusive, eles congregam com a gente, né? Na Jesus é Vida. Mas quem converteu primeiro? Foi ela ou foi você? Foi ela. Então, por isso, eu chegava em casa bêbado, alcoólatra, ela já pegava a Bíblia, ela não xingava eu, nada, ela sentava eu num canto, falava para mim ler uma palavra de Deus, ela conversava muito comigo. Lutou bastante por você, né? Ela lutou bastante, ela sempre conversava comigo, na paz, não agredia eu com Olha aí, uma boa, como é que eu vou dizer, orientação para você que é esposa, às vezes precisa, né, achar um caminho para alcançar o seu marido, para trazer ele para Jesus, ó. A estratégia da nossa irmã, né, foi uma bênção, né? Porque geralmente as mulheres brigam, as mulheres pedem separação, pedem tudo, mas quando Deus tem um plano, né? Deus dá uma estratégia, né? A pessoa pode resgatar, né? Porque quem olhava para o Alian, quem via a situação que ele estava, na dependência, porque ele saía, ele passava noite fora, né? Final de semana, a situação dele era crítica, né? A esposa dele vinha para as campanhas, orava com a gente, pedia oração, né? E ela lutava.
e graças a Deus ela não desanimou, né? Teve paciência, como ele está falando, né? Ela usou a estratégia da conversa, né? Da oração, e por meio disso ela conseguiu compartilhar a palavra de Deus. E a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, 32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Louvado seja Deus, ela foi uma bênção na sua vida. Amém. Aí eu comecei a mudar por quê? Porque, como a pastora perguntou se eu era agressivo, um dia eu cheguei em casa cheguei em casa e estava escuro o quarto, e fui chamar ela. E nisso, quem estava no canto da cama era minha filha Ayla. E nisso eu pensei que era uma pessoa, um homem. A alucinação, estava drogado. E fui para cima dela. Fui para cima para pegar a pessoa lá no canto, pensando que era um homem. Mas não era, era minha filha. Uhum. E nisso ela começou a gritar para pedir para não fazer isso, para não bater na pessoa, porque era na minha filha. Uhum. Para te Ela- trazer a Isso, eu estava lucidez. alucinado, pensando que era um homem, não era, era minha filha que eu estava Que querendo perigo, agredir. né? É um perigo, porque ela me puxou e tirou minha filha, depois ela conversou comigo. E nisso eu fui mudando, né, vendo que poderia acontecer algo pior, entendeu? Poderia ter feito algo com a Aí minha ela filha. conseguiu fazer você ir com ela para a igreja. Você aceitou Jesus logo de cara? Você foi participando? Foi, né? Demorou um pouco? O seu processo de libertação como se deu? Então, comecei a ir para a igreja, mas ia para a igreja, um determinado tempo saía, voltava para as drogas. Mas sempre ela falava, não, mas você vai para a igreja, vamos para a igreja, eu ia. Mas graças a Deus, com um determinado tempo, Deus foi me libertando dessas Graças drogas, a Deus. graças a Deus. Louvado Hoje eu seja sou um Deus, novo né? ser, graças a Deus. Amém. Faz quanto tempo que você se converteu de verdade, assim, inteiramente, que você abandonou os vícios, as drogas, tudo para servir o Senhor? Acho que já tem uns 15 anos. 15 anos, né? Olha aí, irmãos, vocês que passam por uma situação semelhante, famílias que estão enfrentando essa... Não perca a esperança não, viu? Persevera na oração, busca Deus, porque eu lembro quantas vezes nós oramos com a esposa dele, por ele, numa situação difícil, né? Que eles estavam vivendo, e ela nunca desacreditou que um dia ela ia viver aquilo que a palavra de Deus diz, né? Crê, será salvo tu e a tua casa. Então ela foi uma mulher sábia, ela pregou a palavra com o testemunho, ela, né, demonstrou amor por ele, né? Isso é importante, né, irmãos? Porque o amor, ele é forte, ele vence barreira, né? O amor, ele supera todas as coisas, né? E graças a Deus, hoje eles estão servindo ao Senhor, né? Uma pessoa que a gente tem glorificado a Deus pela vida deles. Eu digo que eles são pau para toda obra, na obra de Deus, irmãos, porque eles ajudam na parte espiritual, ajudam, né, em outras áreas que precisa. Ainda ontem nós estávamos limpando o jardim, né? Ele e a Lorena, limpando o quintal, limpando a frente da igreja, porque o Elian, quando ele veio para Jesus, ele veio, né, de corpo, alma e espírito, irmãos. Ele se entregou de verdade, né? Louvado seja Deus. E hoje ele está servindo a Deus com amor. Você quer falar alguma coisa com a sua família? Porque com certeza muita gente está ouvindo, e quem não está ouvindo agora vai ouvir depois, né? Sim. Eu vi que entrou bastante gente aí, Jéssica. Me ajuda a ver quem A irmã tanto. Cirlei, a irmã Tati. Isso. A Cirlei, a Tati, Suzana. o Gilberto, Suzana? Isso, irmã Suzana. Ô, Glória. A sua irmã Fátima.
A minha irmã Fátima, aí, em nome de... A Fátima tem um testemunho maravilhoso, viu, irmãos? É que ela não vem aqui, mas eu vou desafiar ela. Se ela tiver capacidade, coragem de vir aqui se prontificar, ela foi curada de um câncer no útero e depois da cura dela, ela gerou 3 filhas, o que totalizou um número de 4 filhos, porque ela era mãe de um já, quando ela ficou doente, né? E graças a Deus, até hoje, né? Ela tá curada. Os filhos dela são tudo casados, já deu netos para ela e tudo, e ela tá aí, né? E o útero, ovário, as trompas dela foi restaurado de forma que ela não precisou, né, nem da cirurgia. O tumor desapareceu numa campanha que nós fizemos. É minha irmã, é a Fátima. Se ela quiser entrar aí, comentar alguma coisa, dar um glória a Deus, fica à vontade, tá bom? Em nome de Jesus. Tem mais alguém, Jéssica? Não, por enquanto não. Não? Passou algumas pessoas, mas... É, né? Tá bom. Mas o Alian tem oportunidade de falar, porque é aquilo que eu digo, né? Melhor pregação que a gente pode pregar é a nossa experiência de vida, né, irmãos? Aquilo que você viveu. É gostoso contar o testemunho das outras pessoas? É, porque eu mesmo, que tenho o grupo no WhatsApp, né? Eu tenho a oportunidade sempre de compartilhar, né, o que Deus tem feito, o que Deus tem falado, né, com o povo dele, com as pessoas. E eu conto muitas bênçãos, eu compartilho muitos vídeos, muitas fotos, né, muitos testemunhos. Então eu gosto muito de compartilhar, porque o nome de Deus é glorificado através das suas obras, né? Mas vou dizer uma coisa para vocês: o que mais edifica a vida das pessoas é as nossas próprias experiências, viu? Sim. Aquilo que você viveu, é o maior testemunho, é o seu. Então, pode ficar à vontade para falar o que você sentir para os irmãos, fazer também um convite para eles, né? Sim. Essa experiência que eu tive aí com droga não foi nada boa, porque hoje já não era para mim estar aqui mais, porque através disso tomei facãozada na rua, brigando. Você foi esfaqueado? Tomei, ele bateu com o facão aqui do lado. Meu Deus. Do lado. Graças a Deus, Deus até virou o facão, não foi o lado de corte, graças a Deus. Mas livrou eu, né? Mais um livramento. Tem um livramento que você não contou, Esse eu do vou contar acidente, agora. olha aí. Não, vai contar, antes, né? Não é nem um acidente. Foi que eu briguei também na rua, né? Brigando com um colega, né? Amigo, né? De campo, que eu jogava bola com ele, conhecido. E nisso ele estava preso, depois saiu. E eu trabalhava de servente, parava no barzinho, gostava de parar no bar para tomar cerveja, sexta-feira, né? Nisso eu tava tomando cerveja e ele chegou, foi cobrar 10 reais de uma pessoa, aí eu tirei os 10 reais, dei para ele não queria os 10 reais, queria dar a pessoa que estava com a gente. Nisso ele foi... falou que ele que estava mandando ali no pedaço, jogou nossa cerveja tudo pro alto e a gente começou a brigar. E nisso ele foi na casa dele, buscou uma arma, chamou para fora no bar, me deu uma coronhada na cabeça. Nisso que eu vi que ele ia me dar uns tiros, matar eu ali. Eu dei um murro no peito dele, que ele deixou a arma baixa, eu dei um murro no peito dele. Foi tempo de eu dar uns 3 passos para frente, ele pegou e deu 3 tiros nas minhas costas. Meu Deus. Mas graças a Deus, Deus tirou as balas. Não acertou nenhuma, graças a Deus. Não acertou quem estava na rua também, que era 4 horas da tarde. Isso aí, quem mora ali no Caetetuba ali, sabe dessa história minha ali. Muita gente conhece, viu? Muita gente presenciou, né? Esse momento ali, mas
Graças a Deus, Deus não deixou pegar. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Porque- Agora a conta Porque ele sabia que, né? do acidente que você sofreu, né? Que deixou Sim. marcas, tudo, Deus livrou também. Sim, também sofri um acidente na Fernão Dias, o horário umas 8 horas da noite. Estava voltando do tanque para Atibaia, estava garoando. Mas antes disso, a minha esposa ela mexe com chocolate, trufa, eu fui vender. E ela nesse dia ela falou, não vai que eu tô sentindo algo que não vai ser bom. Aí eu brigando não, discutindo com ela, falei, não, eu tenho que ir. Aí eu fui, né, na teimosia, levei a minha filha Ayla, que tinha 9 anos, e a Karina. Ia levar meu filhinho, que tinha 1 ano, o Alisson, mas graças a Deus ela não deixou levar. Porque a Karina queria levar, mas a mãe não deixou levar, graças a Deus. Porque quando a gente estava voltando, na descida dos 3 pistas, o carro começou a balançar do nada, não sei como o carro faz isso, levantar no alto, né, balançando. Velocidade. Não era nem tanto velocidade, porque levantou. Acho que eu estava uns 80 por hora, mais ou menos na reta. Era reta, não era curva, e balançou. Nisso a Karina falou, pai, o carro tá balançando. Eu falei, nossa, percebi, filho. Aí ele manteve e puxou pro lado esquerdo do nada. Parecia uma mão puxando Meu Deus. pro lado esquerdo. Aí ele subiu no guarda-rei, virou de cabeça para baixo e bateu no guarda-rei. Bateu e capotou 3 vezes do lado Meu do Deus. guarda-rei. Nisso a minha cabeça ficou para fora, né? Ficou para fora, eu vi que, né, uma mão ali na hora protegeu. Tem uma marquinha aqui, ó, que é do tem alguma acidente, cicatrizinha aí pra ó, que mostrar. é do acidente. Uhum. Quase perdi a vista, né? Mas para honra e glória de Jesus, a minha filha de 9 anos estava sem cinto atrás. Ela falou que segurou no cinto, mas não foi, porque foi Deus que se protegeu. No ela, impacto né? ali, No impacto, não tinha cinto que segurasse, né? Ela, a primeira que ia em cima da gente, ela ficou no mesmo lugarzinho. O carro parou na faixa da esquerda, tinha muito carro na pista. Aí eu já desci do carro, que quebrou o vidro, desci do carro, pulei. Minha cabeça já estava sangrando, tirei a blusa, coloquei na cabeça, fui sair para proteger o carro. Loucura, né? Porque para proteger de carreta, carro, não Aí- tem como, porque minha filha estava dentro do carro. Eu fiquei desesperado e fui para frente para tentar parar os carros. E nisso já tinha um menino que estava dentro da casa dele fazendo janta, na casa da tia dele, que é uma distância meia longa para ele chegar ali no momento, que foi acidente rápido. Ele estava na casa da tia dele, ele não sabe como foi parar na pista. Olha só. Ali eu creio que foi Deus que transportou ele ali na pista. Era 8 horas da noite, escuro, ele estava de blusa preta. Ele saiu na pista ali, levantou a mão para cima. Na hora que eu vi, os carros já estavam tudo parado. Graças Ele a levantou Deus. a mão para cima ali, os carros parou tudo alinhado, alinhadinho. Glória a Deus. E nesse ele veio correndo pro nosso lado. Primeira coisa que ele poderia perguntar se nós estávamos machucados, mas a primeira coisa que ele perguntou se nós servia Jesus, se Olha. nós ia na igreja. Foi a primeira coisa que ele perguntou. Glória a Deus, tá vendo? Foi isso. A minha filha estava afastada, a Karina falou, não, eu vou para a igreja, mas hoje eu estou afastada, mas eu vou voltar. Por causa de hoje, Glória a Deus. eu vou voltar. Mas ali foi uma experiência que eu vi ali verdade. que Deus estava Irmãos, ali. analise, ó. Um acidente, né? Na cidade já é perigoso, né? Numa avenida, em qualquer... Agora imagina numa pista, né? Ele com 2 crianças dentro do carro, né? E saíram todo mundo ileso, só você machucou a Só testa. eu machuquei. As crianças, não aconteceu nada com eles. Para não falar, ela só fez um cortinho assim no supercílio e a Karina fez um roxinho no braço. Mas
considerando o impacto ficou da o carro. batida e tudo, o carro ficou muito detonado, né? E eles, graças a Deus, saíram bem nesse dia. Tá, entrou ali a Isa, Pastor Elias. o de pastor Bragança. Elias e também a Jane, né? Minha vizinha aqui. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês, viu, por estar participando. Essa live hoje é o testemunho do nosso irmão Alian, né? Que teve tantos livramentos e também foi liberto das drogas, né? Do crack, da farinha, enfim. E hoje é obreiro na casa do Senhor e graças a Deus, né? Deus tem feito coisas maravilhosas, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. O que você diz para as famílias que estão lá nos assistindo, filho? Hoje eu peço àqueles que têm jovem nas drogas, marido na bebida, que você saiba dar uma palavra para ele, conversar, não com a agressão, converse com carinho, com as palavras abençoadas. Você sabe expressar a palavra para conversar com eles, para não magoar, porque se o meu pai, minha mãe, minha esposa tivesse me agredido com palavras, da minha esposa eu só estava esperando, quando eu chegava em casa, eu só estava esperando ela mandar o parru de novo para mim voltar. E tudo que eu queria era isso. Se eu chegasse em casa, ela falava que não queria eu ali, é o que eu queria, ir para rua, para voltar a usar droga, beber. E ela foi muito sábia, né? Porque ao invés dela te mandar sair, ela te pedia para ficar, né? Para conversar, palavra de Deus. Glória a Deus. Para me ler a Bíblia. Então, saiba conversar com a pessoa que está hoje na dependência na sua casa, álcool. Saiba conversar com a pessoa. Eu sei Uma que hora é Deus faz a agressiva, obra. mas saiba dar a palavra certa para ela, se dar a palavra errada, É ele verdade. não vai edificar a vida dele, só vai piorar a situação. Amém. Então, eu quero... Geralmente, a gente faz as lives e também ora, né? A gente ora no final, a gente intercede. Então, se alguém tiver necessidade, quiser colocar aí um pedido de oração, fica à vontade para se manifestar, a gente ora e intercede por vocês, tá bom? Eu gostaria de estar passando aqui o endereço da nossa igreja. Claro que se fica difícil para você vir, né, na nossa igreja, participar com a gente de um culto, de uma campanha, né? Então você procure uma igreja mais próxima da sua casa, né? Até porque tem muita gente que vai assistir essa live nem mora na nossa cidade, né? Então você tem a opção de procurar uma igreja evangélica, né? De procurar uma ajuda pastoral, uma assistência pastoral para você, para sua família e ter uma oportunidade também de viver o seu milagre, né? Mas se você mora aqui e pode nos dar a honra, eu passo aqui o endereço e você participa com a gente, tá bom? Eu vou pedir para a Jéssica deixar escrito aí, né? Porque algumas pessoas podem depois esquecer. Nós estamos situados na Rua Guanabara, 173, Jardim Cerejeiras, Atibaia, São Paulo. Aqui do lado da Escola Padre Mateus. A nossa igreja é IEMP Jesus é Vida, que quer dizer Igreja Evangélica, Missão Pentecostal Jesus é Vida, tá bom? Os nossos cultos são às terça-feira, na direção da missionária Jéssica, né, que é a líder do Ministério de Oração, né? Nós estamos numa campanha de oração poderosa, onde Deus tem falado, onde Deus tem manifestado graça, onde Deus tem trazido um renovo muito grande sobre a vida da igreja. E se você quiser estar conosco, toda terça-feira às 19h30, você é o nosso convidado, tá bom? Nas sextas-feiras eu faço culto de libertação.
Então eu convido vocês que têm necessidade, né, de libertação para você, para sua casa, para sua família, você que conhece pessoas que estão precisando, né, de uma libertação em qualquer área da vida, né, seja a enfermidade, seja desemprego, seja vítima de obra de macumba, de vício, de perturbação, seja lá o que for, depressão, problemas na família, no casamento, problemas profissional, venha participar com a gente, irmãos, tá? Em o nome do Senhor Jesus, né? Porque nós estamos orando por imposição das mãos toda sexta-feira por você e pela sua família, tá bom? E aos domingos, né, às 18 horas, nós temos o culto da família. Só domingo o culto é mais cedo, tá? Durante a semana, 19h30. Agora, domingo, às 18 horas, das 18 às 20, nós estamos ali focado em orar, em, né, interceder pela sua família. É a oportunidade que você tem de convidar o maridão, a esposa, os filhos, a parentela, né? E ir lá para a casa do Senhor para adorar a Deus juntamente conosco, ser abençoado, né? Ouvir uma boa palavra, ser fortalecido. Para quê? Para que você possa voltar para sua casa com vitória e depois contar a sua bênção também, tá bom? Louvado seja Deus. Então, se você crê, acho que agora é hora da gente orar, né? Tem uns pedidos de oração. Tem? Tem a irmã Suzana tá pedindo pela vida dela, tá pedindo pela família também. A irmã Cirlei tá pedindo oração pelo Felipe, pela Sara, pelo Uziel, pelo Otávio e por todos os usuários. Sim. O irmão Gilberto tá pedindo oração pela nova porta de emprego, que Deus venha honrar, que ele possa ter um salário que sustente as necessidades dele. Amém. Glória a Deus. E só isso. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos orar, né? A palavra de Deus diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome ali eu estarei no meio deles. Amém. Né? Nós somos mais de 1, mais de 2, mais de 3. Por quê? Porque nós estamos ligados no mesmo propósito, né? Amém. Nós estamos em concordância. A palavra de Deus diz: aonde 2 concordar acerca de alguma coisa aqui na terra, Deus concordará lá no céu. Então nós vamos fazer agora que nem os irmãos da Universal, tá ligado, né? Em nome de Jesus, vamos ligar o nosso pensamento em Deus e vamos clamar agora pelas pessoas que estão sofrendo, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai. Sim, meu entramos na Deus, tua diante da presença tua nesse momento, presença, Senhor, Pai. para que o Senhor vá ao encontro Sim, dessas Jesus. pessoas, Senhor, que pediu, Senhor, Sim, Senhor, uma mudança faça na uma vida obra, dela, Pai. Na vida do Felipe, Pai. Não sei como ele se encontra, Sim. Pai, mas o Senhor Deus, conhece o faz a coração obra. dele, Pai. Vai tirando ele do vício das drogas, Sim. independente de como ele está, Senhor. Vai, Senhor, ao encontro dele, Senhor. Também oro pela minha família, Sim, pela meu vida Pai. do Felipe, Senhor, Em meu nome de filho, Jesus, Senhor. dá vitória. Ó, Senhor, tira ele também, Senhor, do vício das drogas, do Sim, álcool, meu Senhor. Pai, para a glória Eu do oro, teu Senhor, nome, para cada um que entrou agora, Senhor, nessa live, pedindo oração, Pai, nesse momento, Sim, Pai. meu Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor vá ao encontro dele, Senhor, na vida do Gilberto, Senhor. Pai, vai Sim, abençoando, Senhor, nessa hora que estamos aqui, Pai. Ó, Senhor, eu creio que o Senhor está no meio de nós, Senhor, porque a Tua palavra diz, Sim, onde meu há um ou Deus, dois, o Senhor verdade, está. Pai, Por glória a isso, Deus. Pai, eu te peço, vai ao encontro, Senhor, dessas pessoas, Pai. Que o Senhor faça as boas obras na vida dele, como o Senhor fez na minha, Pai. Glória a Senhor, Deus. faça melhor, Pai. Oh, Deus, o Senhor conhece Assim o coração seja. de cada um, Pai. É o que eu Em te nome peço, de em nome de Jesus. Jesus. Sim, Amém, meu Pai. Senhor. Sim, meu Deus, eu também oro nesta hora, ó Deus, intercedendo, Pai, por aqueles que não colocaram seus pedidos
mas que estão necessitados também, Pai. Os enfermos, ó Deus, de alma, de corpo, de espírito, aqueles que estão oprimidos, deprimidos, pessoas que estão sofrendo de ansiedade, de pânico, pessoas que estão passando, Senhor, por momentos difíceis, Senhor. Ó Deus, de conflito dentro dos lares, Pai, pessoas que estão à beira do divórcio, Pai, famílias que estão sendo destruídas por obra de macumba, de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, por obra de vodú, de magia branca, de encantamento. Deus, que o Senhor repreenda agora toda maldição, seja esta mandada, buscada, voluntária, hereditária, não importa. Pai, repreenda agora toda dependência química, seja essa qual for, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, de droga sintética, ó Pai, de droga, Senhor, ó Deus, Pai, do cigarro, ó Deus, da bebida e de tantas coisas, Senhor, que está nesse mundo, dos vícios, do jogo, da prostituição. Deus, em nome de Jesus, vai repreendendo o vício da mentira. Pai, faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio num Deus que liberta, eu creio num Deus que transforma, eu creio num Deus que pega, ó Deus, o homem que está caído na sarjeta, Pai. Ó Deus, e levanta e faz um homem digno, pai de família, um servo do Senhor, um obreiro na tua obra, como o Senhor fez na vida do Alian, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer, porque eu que acompanhei o processo, a libertação do teu filho, eu sei o quanto o Senhor trabalhou na vida dele até aqui, para ele ser o homem que ele é hoje, Pai. O pai, o esposo, o servo de Deus que ele se tornou. Deus, ó Deus, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, Pai, transformou a vida do teu filho. E agora eu peço, Pai, continua usando ele nas tuas mãos, ó Deus, com esse amor que ele tem, com essa dedicação que ele tem, Pai. Ó Deus, abençoa a vida dele, para que ele possa, Senhor, alcançar outras vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro para que o Senhor, ó Deus, visite agora os hospitais, os manicômios, Pai. Ó Deus, os orfanatos, os asilos, os albergues. Ó Deus, essas pessoas que estão em condição, ó Deus, de rua, Pai. Pessoas que estão sendo destruídas, Pai. Pessoas que já tiveram um dia dentro da tua casa, mas que hoje, por algum motivo, Pai, estão no mundo escravizado pelo inimigo, Pai. Que o Senhor liberte essas vidas, que o Senhor transforme, em nome de Jesus Cristo. Oro pela Jéssica, que está dando suporte para nós aqui. Ó Deus, para que o Senhor abençoe ela, que ela continue nos ajudando. Ó Deus, que quinta-feira que vem o Senhor prepare outra pessoa para estar aqui, Pai. Porque o Senhor sabe quem o Senhor vai usar aqui, Pai, para falar do teu amor, da tua grandeza, das tuas obras maravilhosas, Pai. Então, que o Senhor faça conforme a tua vontade. Que neste momento agora, Pai, onde tiver alguém, ó Deus, precisando, Pai, ó Deus, Pai, de um toque, ó Deus, Pai, de um aconchego espiritual, que o teu Espírito alcance essa vida agora e envolva na tua graça, e que ela sinta, ó Deus, e receba o amor de Deus sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu te peço nesta hora. Amém e amém. Irmãos,